E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai estudando biologia, revisando questões, revisando conteúdo, aqui para te ajudar de alguma forma, né, a ser aprovado no vestibular, ser aprovado aí, ter uma nota boa no Enem, né, fazer a sua prova de recuperação na escola, o que você quiser aí, qual o seu objetivo, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai continuar a resolução da prova do SESMAC Medicina 2019.1, tá certo? Então a gente tá resolvendo essa prova do vestibular, tem 20 questões, tá, gente? A questão que a gente vai fazer agora com vocês é a questão de número 12. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Essa questão tem um enunciado curto, tá, gente? Um enunciado só com uma frasezinha curta, ó. Cianobactérias e euglenoides têm em comum o fato de... Pessoal, detalhe interessante, é o que eu queria que vocês lembrassem, ó. Vou colocar até aqui para vocês, ó. Cianobactérias. Eu acho que o nome ajuda você a lembrar, né? Cianobactéria, antigamente, ela era chamada de cianofícia. Também chamada de alga azul, tá? Então, hoje a gente coloca essas cianobactérias como pertencentes às eubactérias. Faz parte do domínio bactéria, tá? Que inclui somente seres procariontes. Preciso que você, aluno, lembre disso. Cianobactérias são organismos do domínio bactéria, ou seja, elas fazem parte do grupo das eubactérias, são organismos procariontes, tá? Que são classificadas naquele antigo reino Monera, né, que a gente até hoje encontra aí nos livros de ensino médio, né, no reino Monera. Então são participantes aí inclusos no reino Monera. São organismos unicelulares. E outro ponto importante que eu preciso que você, aluno, lembre é que além de ser procarionte e unicelular, a cianobactéria é um organismo autótrofo fotossintetizante, tá? Então, sim, outra coisa interessante também, que volta e meia é citada em questões sobre cianobactérias. Cianobactérias fazem fixação de nitrogênio, tá bom? Então, são procariontes, são unicelulares, fazem fixação de nitrogênio e conseguem fazer fotossíntese. A fotossíntese da cianobactéria tem aquela mesma equaçãozinha da fotossíntese dos seres eucariontes, fotossíntese vegetais de algas de uma forma geral, que a gente estuda no ensino médio, tá bom? Percebam que aí, na questão, também cita-se euglenoides. Os euglenoides, tá, gente? São especificamente as euglenofícias. E essas euglenofícias, tá, gente? São algas unicelulares do reino protista. Reino protista, tá, gente? Também chamado de reino protoctista. Queria que vocês lembrassem disso, tá? Então, detalhe, também são unicelulares. As cianobactérias são também unicelulares, ó. Então existe semelhança entre eles, ó. Ambos são unicelulares. Agora tem diferença, né, gente? Reino protista, cuidado, tá? O reino protista, ele não é constituído por seres procariontes. O reino protista, ele inclui organismos eucariontes. No reino protista, nós vamos encontrar organismos eucariontes. Então, as algas euglenas, né, que fazem parte aí do grupo das euglenofícias, são algas protistas eucariontes fotossintetizantes, tá, gente? Em geral, as euglenofícias são fotossintetizantes, embora seja um grupo de algas que a gente pode encontrar representante heterótrofo, tá? A própria alga euglena, tá, é citada aí nos livros de ensino médio, que a própria alga euglena, ela pode, em condições de falta de luz, passar a ser um organismo que realiza heterotrofia. Ela pode fagocitar algum alimento do meio, né? Já que é uma alga que não tem parede celular, ou a parede celular seria muito delgada, que possibilita a ocorrência de uma fagocitose, tá? Então, gente, é uma questão comparando cianobactérias e euglenoides. Vamos ver o que a questão está pedindo agora nessa comparação. Cianobactérias e euglenoides têm em comum o fato de, percebam, a questão está perguntando o que é que elas têm em comum. Letra A diz assim, serem organismos procariontes unicelulares. Gente, o unicelular bate, ó. Ambos são unicelulares, mas o procarionte
não bate, porque procarionte só bateria aí para as cianobactérias. Os euglenoides são eucariontes. Anota aí, os euglenoides são eucariontes. Beleza? Vamos para a letra B agora ver o que ela trouxe, ó. Habitar em água doce e locomoverem-se por flagelo. Gente, dá até para encontrar ambas em água doce, mas só quem tem flagelo é a euglenofícia. Cianobactérias não possuem flagelo. Pode anotar aí. Cianobactérias não têm flagelo, tá bom? Letra C trouxe o seguinte, ó. Possuem vacúolo contrátil, que elimina o excesso de água. Gente, vacúolo contrátil só existe em seres eucariontes, então não existe em nenhum ser procarionte. Cianobactérias não têm vacúolo pulsátil contrátil. Agora, os euglenoides, eles vão apresentar facilmente vacúolo contrátil pulsátil. Por quê? Aquele lance da parede celular que eu falei para vocês, que eles não têm. O organismo que não tem parede celular é unicelular e vive em ambiente de água doce, tá, gente? Para ele conseguir sobreviver, ele tem que bombear água ativamente para fora da célula. É um organismo que vive no meio hipotônico, então ele vai ficar recebendo água por osmose. Se não tiver esse vacúolo pulsátil contrátil, ele vai receber água e sofrer lise celular, tá? Então, as euglenofícias ou os euglenoides, eles têm vacúolo pulsátil contrátil. Organela que não existe em seres procariontes. Pode descartar essa letra C. Letra D diz assim, apresentarem nutrição autotrófica e heterotrófica. Gente, isso bate para os euglenoides. Na presença de luz, eles fazem fotossíntese. Na ausência de luz, eles podem passar a fagocitar alimento do meio. Mas isso não acontece com as cianobactérias, que são sempre autótrofas fotossintetizantes, tá bom? Descarta a letra D. E a letra E, pessoal, é exatamente a resposta da questão, que diz assim, fixarem gás carbônico e liberarem oxigênio para a atmosfera. Quando a questão fala em fixação de gás carbônico e liberação de oxigênio para a atmosfera, gente, está fazendo referência à fotossíntese. Perceba aqui, ó, vamos relembrar com vocês, ó, a equação da fotossíntese. A equação da fotossíntese, que a gente costuma chamar de fotossíntese aeróbia, né? Aquela fotossíntese que libera gás oxigênio. A gente pode representar da seguinte forma, ó. 12H2O mais 6 CO2, 12 moléculas de água, mais 6 gás carbônicos. Percebam a presença de luz, vou botar luz aqui em cima, ó. Presença de luz, energia luminosa e clorofila, formando C6, H12O6, mais 6H2O, mais 6O2. Essa é a equação da fotossíntese, ó. Se você voltar para a questão, voltar para a alternativa, ele diz, ó, fixação de gás carbônico e liberação de oxigênio. Tá aqui, ó, a fixação de gás carbônico, a retirada de CO2 da atmosfera. As questões costumam muito dizer, tá, gente, que o processo de fotossíntese sequestra carbono atmosférico, faz fixação de carbono atmosférico. É o que está acontecendo aqui, ó. E a liberação do CO2 está acontecendo aqui, ó. Então, quando ele fala fixação de gás carbônico, liberação do CO2, gente, ele está se referindo ao processo de fotossíntese. E isso é realizado tanto pelas cianobactérias como pelas algas euglenoides, tá? Detalhe, a equação é a mesma para ambos. A fotossíntese pode ser representada com essa equação para ambos os organismos. Então, gente, resposta certa dessa questão, letra E, é uma questão interessante. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.